Boa tarde, pessoal do canal. Mais uma vez estou aqui com um grande gestor, hoje da área de controladoria e finanças, direto do Canadá, pessoal. Ó, estamos crescendo esse canal, tá ficando importante, hein, pessoal? Estamos com Alexandre Facina, um grande amigo meu da época de Centroflora, aqui hoje para vocês. É com você, Facina. Olá, pessoal. André, obrigado. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite. Espero aí contribuir com o papo falando de controladoria. Vou passar rapidamente um pouquinho da minha história, só para que as pessoas entendam por onde eu percorri, o que eu adquiri. Em termos de formação educacional, eu sou bacharel em economia pela Faculdade São Judas Tadeu, São Paulo. Tenho uma pós-graduação pela PUC, São Paulo, em gestão contábil, né, na área contábil. Tenho uma segunda pós-graduação, um MBA, um executivo MBA pela Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Completei um terceiro MBA aqui em Vancouver, no Canadá, voltado à gestão de administração com foco em tecnologia. Voltado, que era uma área que eu precisava cobrir dentro da minha especialização, né? Então, saber de finanças, trabalhar com finanças, mas também voltado à tecnologia, né? Esse monte de siglas que a gente tem dentro da área de controladoria de finanças, né? O ERP, o sistema contábil Enterprise Resource Planning, CRM, POS, tem dezenas de outras siglas. E eu fiz um curso também na Harvard Business School, em Boston, no ano de 2012, Driving Corporate Performance. Estive lá alojado, morando dentro do campus de Harvard, não foi online, foi lá em Boston. E tem a melhor cerveja com ostra que eu já tive a chance de provar, e foi uma experiência única. Do ponto de vista de trabalho, André, eu comecei minha carreira em finanças pela Deloitte Touche, uma das Big Four de auditoria. Estive por 6 meses trabalhando como auditor contábil, mas imediatamente mudei para a área de Corporate Finance, focado em Business Valuation, avaliação de empresas, porque era uma época muito forte no Brasil de privatizações. Então, fazia trabalhos de avaliação de empresas privadas e as estatais também, com destaque para duas que eu tenho aqui fácil. A Telebrás, privatização da Telebrás, do falecido ministro das Telecomunicações, Sérgio Mota. Estive em Brasília, praticamente naquela época morei em Brasília até a conclusão do processo. E foi a minha principal escola do ponto de vista de controladoria, sendo consultor econômico-financeiro. Só iria entender isso um pouco depois. Depois eu tenho duas passagens por construtoras, grandes construtoras no Brasil, pela Camargo Corrêa. Entrei na Camargo Corrêa primeiro na holding da Camargo Corrêa. A Camargo Corrêa, na época, hoje também é um grande conglomerado de diversas empresas. Então, tem cimento, tem construção, tem concessionárias de concessão de pedágios, tem de tudo. Na época, até dona da Alpargatas ela era. Hoje, eu confesso que eu não sei. E aí dei meu primeiro passo na área de controladoria como controller, porque eu já tinha trabalhado em controladoria, mas como assistente de controller na Camargo Corrêa, foi em Botucatu, na Centroflora. Foi a primeira experiência como gestor na área de controladoria. Foi uma experiência de 7 anos, acho, que eu passei em Botucatu, por volta de 6, 7 anos. E aí voltei para São Paulo, para a própria Camargo Corrêa, na construtora. E antes de vir para o Canadá, vivi meus últimos anos no Brasil, em Curitiba,
trabalhei numa empresa espanhola, chamada Artesh. Tive que me desenvolver no espanhol para poder sobreviver. Então, foi aí que eu adquiri o meu segundo idioma, né? Foi o espanhol, com aulas lá em Curitiba. Viajei para Espanha várias vezes a trabalho. Na verdade, a empresa fica no norte da Espanha, no País Basco. Lá eles falam outro idioma, que é o euskera, mas com o espanhol você sobrevivia. E aí vim para o Canadá em 2016. Estou no Canadá, já completei 5, 6 anos, acho. E aqui eu comecei praticamente do zero na carreira, do zero. Voltei a ser assistente de controller, para depois ser controller de operações. Atualmente eu voltei para a mesma função de financial controller, né? Então eu tenho novamente a controladoria nas minhas responsabilidades aqui no Canadá, no segmento de alimentação, também muito parecido com a Centroflora. Então, essa é um resumo aí da minha jornada dentro da área de controladoria. É uma área apaixonante, é uma área muito que desperta muito interesse de quem trabalha dentro do segmento de contabilidade, porque ela tem a oportunidade, a controladoria, de você olhar e interagir com praticamente todas as áreas, todos os departamentos de uma empresa, seja ela indústria, serviços, área financeira, consultoria. Então, o controller está conectado com a área de vendas, ele está conectado com a área de marketing, ele está conectado com a área de produção, com armazém, ele está conectado com logística, ele está conectado com compras, ele está conectado com recursos humanos, né? Então, o controller, o controller moderno, ele é aquele profissional que ajuda os donos da empresa, né, ou a direção da empresa, a entender os rumos para onde a companhia está indo. Posto isso, o que significa? Que a gente tem um tempo, o tempo da análise é o presente, o passado e também o futuro. Então, o controller tem que interpretar o que aconteceu, ajustar o que está acontecendo nesse exato momento, por isso que tecnologia é tão importante, para você não... Porque antigamente os relatórios de fechamento, os relatórios de vendas, levavam muito tempo para serem produzidos. Hoje, a função do controller é entrar na empresa, não só interpretar, mas se a empresa não tem esses relatórios fluindo de forma online, ele é o responsável em fazer com que isso aconteça. Então, ele não só interpreta, mas ele também produz esses relatórios. E, evidentemente, direcionar a companhia para o futuro. Fazer o exercício de futurologia através de budget, planejamento estratégico. Cada empresa pensa numa forma, né? Tem empresas que simplesmente projetam 1 ano para frente, outras 5 anos, outras 10 anos. Então, depende muito da organização. Aqui, por exemplo, onde eu estou, é sempre um planejamento de 5 anos. Orçamento para revisto a cada quadrimestre, né? Quarter. Então, temos 3 revisões no ano e um plano plurianual de 5 anos, onde a empresa quer chegar. Quanto mais longe você faz o planejamento, mais macro é a dimensão do teu planejamento. Então, você larga os detalhes e vai começar a olhar os grandes rumos. Olha, quero abrir mais 3 filiais, quero tocar, fazer determinados projetos, enfim. Muda bastante essa questão do detalhe, né, quando você está olhando mais para frente. E um outro aspecto, até que eu estava falando contigo minutos atrás, é a amplitude de conhecimento que o controller precisa ter hoje em dia. Então, o controller, ele
Claro, além da base, que é a contabilidade, ele precisa entender muito bem o mundo dos débitos e créditos, o mundo da demonstração de resultado, dos ativos da companhia, dos passivos da companhia, toda do fluxo de caixa. Além dele entender muito bem disso, ele precisa complementar esse conhecimento com uma série de outras áreas a serem desenvolvidas. Então, por exemplo, o controller não pode se furtar de conhecer impostos. E esse foi um desafio quando eu vim para o Canadá, porque eu abandonei. Preciso aprender tudo daí também, né? Tudo de novo, É. tudo de novo. E aí eu ouvi assim, não, o Brasil é o país mais complexo do ponto de vista tributário. E até agora eu julgo que é. Eu trabalhei com tributos da Espanha, trabalhei com tributos dos Estados Unidos, do Canadá, e é de fato mais complexo. Porém, não é mais fácil a vida aqui do ponto de vista tributário. Então, você tem um imposto da província, DST, tem um imposto do governo, GST, você tem, se você paga royalties, você tem um imposto chamado de não residente, você tem uma série de outros tributos, do ponto de vista empregatício também, o empregado também carrega uma série de tributos. Então, eu tive que correr atrás de impostos, além do ponto de vista legal. Então, não tenho advocacia na veia, mas você precisa conhecer sobre leis para poder trabalhar. Mais um aspecto que eu acho que é muito importante da vida do controller, além da contabilidade, além desses conhecimentos, ele precisa ser um leitor ávido, ele vai ler muito contrato, ele vai auxiliar departamentos com contratos, principalmente do ponto de vista financeiro. Então, vai assinar um novo contrato de venda de um projeto de 5 anos com uma determinada empresa. Então, ele, controller, se responsabiliza junto com a área daquele contrato em interpretar o contrato, transformar aquele contrato numa projeção, saber se ele é viável, factível do ponto de vista de rentabilidade, né? Muitas vezes a gente acaba também desenvolvendo esse tipo de trabalho. É um pouquinho da avaliação que eu fiz lá atrás na Deloitte. Você acaba tendo que fazer a avaliação. Olha, estou pensando em abrir uma nova unidade. Ok, quanto vai gastar para fazer essa nova unidade? Quanto tempo vai levar? Quais as despesas que essa unidade vai ter? Quando ela começa a produzir e o que ela deve ter de renda? Então, aí você vai dizer para o empresário, abre ou não abre. Tá? Claro que a decisão não é sua, né? Eu costumo dizer que o controller, ele está no comando do barco, mas tem alguém por trás dele dizendo para onde esse barco vai ir. O papel do controle é dizer, olha, a água aqui está muito baixa, está muito funda, tem tempestade vindo para o lado de cá, se você for para o lado direito ou esquerdo, sem nenhuma conotação política, hein, pelo amor de Deus. Eu falo esquerda, direita, o povo já começa assim com a neurose. Aliás, só um comentário, André, quando você vem para o Canadá, Estados Unidos, questão cultural, aqui não se fala de política. Uhum. Política é uma coisa muito pessoal tua, é tua opinião, ninguém divide, ninguém vai para o bar fazer um happy hour para discutir política. Então, é uma grande vantagem do Canadá, entre outras. Segurança, uma série de coisas. Não, muito bacana, Alex. O Facina, o que eu tiro como analogia, assim, né, da questão do controller, a gente consegue ponderar muito a maturidade da empresa, né, no seu ramo de controladoria. Se a empresa é madura o suficiente, ela tem o seu ramo de controladoria mais forte. E quando existem empresas que nem têm o ramo de controladoria, né, por incrível que pareça, é deixado à mercê de contadores e percepções onde
fadam em sucesso depois, né? A gente conhece grandes exemplos disso. E aí é bem o resultado. Quanto mais forte, quanto mais madura é a controladoria da sua empresa, maior a chance de sucesso lá na frente. Porque, como você citou, você tem as informações na mão. O controller, ele é responsável por fazer, criptografar, né? Como a gente traz um pouco da tecnologia, como você citou, criptografar todos aqueles emaranhados de análises demonstrativos contábeis e tal, e identificar uma ascendente, uma descendente, um plano estratégico, como você citou, para 4, 5 anos. Ó, vale a pena abrir outra empresa? Não vale. Ó, esse segmento tá crescendo no mercado, vale a pena investir. Nós conhecendo as grandes empresas, elas também investem em outras pequenas empresas. Hoje nós estamos nessa era de startups, né, onde grandes empresas acabam investindo em pequenas empresas e muitas vezes nem tem coesão com o segmento deles, né? Então tem muito isso. Então eu trago essa analogia e como você citou do cara no barco lá, eu trago a analogia do 10, né, no campo. É o cara que vai tocar o centroavante. Se o centroavante decidir dar um bicudão para cima, aí o problema é dele. Mas quem deixou a bola redonda, né, foi o controller. Aí o que ele vai fazer com a bola depois, aí o problema é do centroavante. É verdade, é verdade. É uma boa analogia, eu concordo com ela. Mas o que eu tenho visto, André, nas empresas, assim, primeiro, eu vi muitas empresas ao longo da carreira, empresas pequenas que não tinham condições de ter uma controladoria, e ela buscava um profissional no mercado, um profissional de contabilidade, com a cabeça um pouco mais aberta. Não é uma crítica ao profissional de contabilidade, de forma alguma, até porque aqui no Canadá, nesse meu currículo, hoje eu ainda estou fazendo estou estudando para obter o meu CPA aqui no Canadá. Então, é uma exigência. Eu completei a primeira fase, chamada PrEP, estou na última fase agora. Mas tem muito profissional de contabilidade que ele já entende hoje que o papel dele vai além do débito e do crédito. Ele consegue, porque as ferramentas hoje, para o contador, são muito mais avançadas do que eram há 20, 30 anos. Então, ele lida com uma massa de informações, e os famosos BIs, Business Intelligence, estão na mão dele. Então, muito empresário menor, de ramos menores, de empresas menores, contratam um contador que tenha potencial para se tornar um controller lá na frente. E dá a esse profissional a abertura para que ele auxilie a empresa numa interpretação daquilo que do que ele está gerando. Esse, eu acho que, inclusive, é uma tendência. Como já vi também muitas empresas que têm a controladoria, e essa controladoria não é o camisa 10. A controladoria é um camisa 5, é um volante de marcação. Peraí, como é controladoria, volante de marcação? Eu vou explicar. A controladoria, ela serve, na verdade, para olhar muito para o passado e para o presente. Essa controladoria se pauta muito pela lucratividade do momento, se os impostos estão sendo pagos, se não há fraude, implementação de controles internos. Ela está muito focada em manter o hoje da empresa. Então, esse controller, ele é o camisa 5, no máximo um 8 ali. Não chega a ser o 10. E empresas grandes têm feito isso. É um grande erro. E ela dá a camisa 10, dependendo do tamanho da empresa, para o CFO. Então, ela tem um controller que ele vai mais ficar no resguardo e a cabeça pensante para o futuro da empresa, do sucesso da empresa, da lucratividade da empresa, está na mão do CFO, do Chief Financial Officer, né? Ou diretor financeiro, como queira. As nomenclaturas são muito semelhantes. Então, o controller ele está no meio desse termo, né? Então, você pode ter um controller muito estratégico, a empresa pode comprar esse controle estratégico, assim,
E aí é do trabalho do controller dividir a vida dele em 3 grandes blocos. O bloco das operações da empresa, é uma lista de operações de produção, de produzir relatórios, de dar o que está acontecendo, comparar orçado com real, bater papo com os departamentos, entender por que esse produto a gente está deixando de ajustar o preço dele, por que nós estamos perdendo, por que o custo desse outro produto aumentou tanto. Tá? Esse é o bloco número 1 do controller. O bloco 2 do controller é aquele controller estratégico que olha para frente. Então, ele projeta, ele enxerga lá na frente, ele capta dados do mercado, o que está acontecendo com o câmbio, quanto o câmbio me afeta, inflação, demanda. Então, ele também tem que ficar antenado com o que acontece da porta para fora da empresa. Esse é o bloco 2 do controller. E o bloco 3 do controller, que eu acho que a pessoa que um dia tem a ambição de ser controller, preste atenção nisso. Gerir pessoas. Das funções do controller, normalmente ele vai ter uma equipe, normalmente as empresas pedem para que o controller tome conta da área contábil, da área de custos, ele vai ter que gerir pessoas. E gerir pessoas é um outro universo completamente diferente. E talvez o mais desafiador, né? Então, manter a equipe motivada, fornecer os elementos para que eles cresçam profissionalmente, aprendam mais, fazer job rotation. Aí tem um outro universo, para poder extrair deles o melhor que você pode. Então, aí sim, esse controller é o camisa 10. Mas nem todas as empresas põem a camisa 10 no controller, não. Muito bacana, Facina. Cara, é como você citou, a gente tem esse mundo da controladoria, ele envolve todas as ferramentas da empresa, né? Como um profissional de planejamento e controle de produção, que também tem que estar envolvido em tudo, o cara do marketing. Então, hoje não tem mais aqueles nichos, né? Hoje, quanto mais a informação estiver à mão, estiver todos inseridos, né, nesse contexto comunicativo, o comprometimento, né, o engajamento da empresa, ela vai ter um resultado melhor. Nós passamos por uma fase aqui no Brasil nós estamos mudando bastante essa questão de padronização da escrituração contábil para normas internacionais, devido como você citou também no começo do nosso bate-papo, de falar de empresas vêm para comprar, hoje com o mercado muito mais acelerado, o nosso país tem aberto muito, né, o campo de ações, hoje não é mais aquela coisa incipiente que foi no início do século, né, hoje já qualquer recém-formado já quer virar um trader, né? Já quer investir na bolsa, já quer pegar seus 10 mil reais lá e já crescer. Então, nós precisamos de padronização contábil, padronização de tributos, tudo isso que envolve essa parte, e que um controller ele tem que ser o papa do negócio, o top line do negócio. Queria te agradecer mais uma vez esse bate-papo. Já te abri um convite, tá, Facina, para outros bate-papos mais aí, a gente falar, eu gostei muito dessa questão de valorização de empresa, né, é uma coisa que é muito importante para quem é da área da administração, e mesmo que você não vá trabalhar na parte financeira, né, mas você entender o valor da empresa, até para você, como o profissional, entender que rumos a sua empresa está tomando, né, que é muito importante. Isso é muito salutar, para a gente entender que se nós, como profissionais, também nós nunca pensamos nisso, né? Ou poucos pensam nisso. Vale a pena eu continuar nessa empresa? Né? A gente pensa pouco nisso. Então, ou faço parte disso, posso ajudar a agregar conhecimento, a agregar a empresa a melhorar, tudo isso que envolve o conceito de controladoria e pô, é outro ramo que é muito grande, muito assunto, e retribuo aí o agradecimento pelo seu tempo, cara. Eu sei que seu conhecimento vale ouro, né? Já 20, quase 15 anos atrás, já me ensinou muito,
Tinha né? cabelo na época. Jogava bola bem ainda, né? Não sei hoje. Não, hoje tá no xadrez só e tá ótimo. E aí a gente vai agregando. Qualquer oportunidade que você tenha, você levanta a mão aí que vai ser muito bem-vindo aqui para agregar conhecimento no canal. André, eu que agradeço o teu convite e coloco à disposição para qualquer tema correlato, né, que eventualmente eu possa contribuir. Fico feliz de falar contigo depois de tantos anos. Sim. Ver que está bem aí e você sempre também foi uma pessoa que eu sempre mantive uma admiração pela tua postura profissional e o rumo que você deu na tua carreira, né? Então me coloco à disposição um dia para falar de business valuation, ainda é Sim. uma coisa presente na minha vida. Se um dia você quiser falar de governança corporativa, que é uma outra parte ali que está correlata também, né? Enfim, só a gente marcar e espero poder contribuir. É um prazer ter falado contigo, irmão. Para adiantar eu quero fazer um podcast aí envolvendo vários gestores, num tema que você tocou no finzinho aí, que é a questão das pessoas, né? Pegar o gestor financeiro, o gestor de produção, o gestor de RH, e cada um dá a sua visão da dificuldade como é gerir pessoas. Eu quero fazer um podcast, daí um podcast de 2, 3 horas ali, regado a muito vinho, mesmo online, né? Daí a gente fazer isso aí, e estará convidado, com certeza. Maravilha. É só lembrar que, assim, quando você estiver tomando vinho aí no Brasil, pelo nosso fuso horário aqui de Vancouver, 5 horas, eu vou ter que ficar no meu café. Então, eu vou ver vocês tomando vinho, eu vou ficar no meu café, porque aqui também tem a causa, né? Então, fica de... Tranquilo. Beleza? Obrigadão. Fica com Deus, Facina. Até Fica mais. com Deus, André. Abraço para todo mundo aí. Valeu. Tchau, tchau.